Seja você bem-vindo ao Você e o Podcast. Nós estamos aqui para transformar casamentos infelizes em casamentos extraordinários. Meu nome é Maico, eu sou host desse podcast, juntamente com a parte mais bonita do Você e eu, a Suzy. Temos hoje então a Bruna e o Silas. Silas Bem-vindos. Eduardo Moreira, mais conhecido como Macau, filho de Deus, cristão e casado desde os 20 anos com a mulher que sempre esteve ao seu lado. Por mais de 10 anos foi dependente químico, teve sua vida restaurada e junto com a sua esposa encontrou um propósito maior. Hoje vive o sonho como barbeiro e dono da Alexandria Barber Shop, a barbearia mais linda de Blumenau. Dá pra perceber pelo bigode dele. Aí, ó. Também sócio no MQL, Grupo Homem, uma fraternidade dedicada a formar homens de verdade. Legendário número 59.599, líder do grupo de escoteiros na Igreja do Evangelho Quadrangular e também líder de uma célula só para homens. Bruna Farias Alves Moreira, filha de Deus, cristã e casada desde os 18 anos. Sua essência e propósito é influenciar mulheres a resgatar seu valor na família e no lar, ajudando a se posicionarem com sabedoria e amor. Formada em processos gerenciais, fotografia e perita em PNL e empreendedora. Junto com seu esposo, dona da Alexandria Barber Shop e também sócia da MQL ao lado de Daisy Bank, nossa convidada da última semana. Uhum. Além disso, lidera um grupo de escoteiros na Igreja do Evangelho Quadrangular, mentora no Experiência no Lar e lidera uma célula exclusiva para mulheres. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito obrigado. Gente, vocês dois, já percebemos aqui, trabalham com mulheres e com homens. Uhum. E com crianças. E com crianças também, verdade, verdade. O que veio no coração de vocês para querer ajudar homens e mulheres a terem uma vida diferente? Qual foi o pontapé inicial para vocês fazerem isso? Eu posso Vai. começar? Uhum. Bom, acho que o primeiro pontapé, assim, de nós termos esse sentimento, né, de ajudar outros casais, né, tanto só homens como só mulheres, foi por conta do nosso desafio dentro do casamento, né? Eu, como mulher, como esposa, tive muitos desafios e casei muito jovem, Quantos anos? 18 anos, mas já, né, o Silas, ele é o meu primeiro amor, o meu primeiro namorado e o primeiro homem e único. Então, já desde os 13 anos de idade, Uau. né, no tempo de escola. Então, foram muitos desafios. Eu tive que aprender ali na prática mesmo, a ser a esposa, a ser a mulher, a ser a mulher que edifica o lar. Então, hoje eu vejo a necessidade, assim, não a necessidade, mas pulsa dentro de mim essa vontade de realmente inspirar outras mulheres que é possível se tornar a mulher que edifica o lar, que é a auxiliadora, né, ao lado do esposo, e que em meio a tantos desafios que cada um tem, né, cada casamento, cada relacionamento, seja entre marido e mulher, pais e filhos, enfim, cada relacionamento, até dentro de uma amizade, tem muitos desafios para poder manter esse relacionamento aí para a vida toda. Então, foi esse, assim, os desafios que nós vivemos foi o que me levou a ter esse sentimento, assim, de trabalhar com mulheres, trabalhar também com crianças, tudo que envolve família, né? Hoje nós não temos filhos ainda, mas a gente já trabalha há algum tempo, né, com crianças também. Logo vem. Logo vem profético. Logo vem, logo vem. Cara, falar com homens assim, isso me startou acho que eu sempre gostei assim, né? Uma forma diferente de conversar com homens e até por tudo que eu vivi, vim aprendendo ao longo da minha vida. E falar para homens foi algo que começou através da nossa célula. Então começamos uma célula lá na nossa barbearia só para homens. Então a gente começou a abordar assuntos que tinham um direcionamento, era assuntos, né? Era Bíblia, ensinar sobre Bíblia, sobre Deus e tal, mas no decorrer dessas conversas, um acabava compartilhando algo do casamento, um compartilhava algo de algum vício que a pessoa enfrentou. E então aquilo ali foi se tornando, para mim, foi se tornando bem bacana conversar, lidar com homens assim. E, cara, igual a Bruna falou, né? A gente tá junto aí 20 anos, né? Desde o meu, tinha 13 para 14, eu tinha por aí. Então, eu costumo dizer que ela já dá para pôr a placa preta, né? A gente já virou clássica, né? Então, a gente tá bem feliz, bem contente e falar pra família, né? A gente vê o quanto a gente, de alguma forma, quando a gente compartilha a nossa história,
Algum tempo depois vem pessoas, né? Meu, ouvi a tua história e me tocou demais, ouvi tua história de superação da tua esposa, meu, ela vale ouro, né? As pessoas, às vezes, quando compartilham a minha história que ela não tá junto, eles falam, meu Deus, essa mulher, eu falei, cara, essa é uma princesa que Deus preparou pra minha vida, né? Então, tem alguns clientes que falam, ó, cuida pra ela não, né? Às vezes ela vai pra alguma reunião, tá lá na barbearia toda bonitona, toda arrumada, ei, cuida pra Bruna não te largar. Eu falo, cara, tu não sabe, não largou quando eu tava na minha Na pior pior fase. fase, né? Agora eu brinco, né? Agora eu tornei ela uma empresária, né? Agora ela não vai mais me largar. Há quanto tempo vocês estão com Cristo? Com Cristo a gente tá desde Desde os 18. A gente os casou. 18, É desde setembro de 2009. 2009. Isso, Setembro de 2009. 2009, Cristo, pra honra e glória Mas dele, os nos dois achou. juntos de uma vez? Os dois Isso. juntos de É? uma vez. É que a Pode. história é... Quer que eu conte? A gente morava lá né? A gente é vizinho, né? Então a gente fala que a gente tá junto desde ali dos 13, mas na verdade a gente tem uma foto juntos, eu com 7 anos e ela com 5. 5 anos de idade, né? Numa creche, aquelas creches de rua, né? Uhum. Então a gente tá ali de mãozinha dada, eu brinco que Deus, é Nossa. Deus, né? Deus Uhum. vai ser eu, vai ser ela. Não, é Deus que já escreveu a nossa história. Então, quando a gente, em 2008, a Bruna veio, eu falei para a família dela, não, a partir de hoje eu vou cuidar dela, vou pagar as contas. Eu nem trabalhava, né? Então, eu não gostava muito de trabalhar. Enfim, hoje, graças a Deus, isso mudou. E ela foi morar em 2008 e passou um ano morando lá na casa da minha família. Só que ela não sabia que eu era dependente de crack. Ela achava que era Naquela só época. naquela Uhum. época. Ela achava que era só maconha, que era só bebida e tal. Então, muitas das vezes ela tava dormindo e eu tava, tipo, fazendo uso do crack ali em casa mesmo, porque a Como é minha... que tu entrou no mundo das drogas? Vamos lá, então, Pra escola. vamos voltar. Não fiz o ProErd. Brincadeira. É, eu, com 12 anos de idade, eu comecei a fumar maconha, bebida alcoólica. Eu venho de uma família bem desestruturada, assim. Meu pai foi alcoólatra, então minha mãe, muito cedo ali, se separou do meu pai. E sou de uma família de 6 irmãos, então são 3 mais velhos que eu. Então veio o ciclo, né? O mais velho foi, a outra mais velha foi, o Nossa. outro foi. E eu acabei vendo eles fumando cigarro, fumando maconha, daí comecei a fumar também, foi. Aí já me envolvi com bebida muito cedo, festa muito cedo, né? Hoje eu não bebo, né? Hoje eu não fumo. O pessoal fala, tu não bebe? Eu falei, cara, minha cota eu já bebi, né? Já foi tudo que eu tinha pra beber. Não preciso mais disso pra ser feliz, pra me comunicar. Então, e com 18 anos eu conheci o crack. Tipo, foi esse período ali de maconha e bebida. E com 18 anos eu conheci o crack. Só que eu nunca tinha falado pra Bruna, né? Muitas das vezes eu ia encontrar ela, né? Que ela estudava aqui no centro. Eu vinha com aquela vontade de falar pra ela, porque vinha às vezes de 2, 3 dias de uso, sem dormir, sem comer, sem nada. E só que chegava na hora, eu não tinha coragem de falar pra ela, né? Cara, eu falava, não posso contar pra ela. Então, em 2008, quando a gente foi morar junto, daí ficamos um período de 1 ano na casa da minha mãe, e teve um dia que ela descobriu, né? Aconteceu, enfim, ela descobriu numa sexta-feira de manhã, e foi uma briga assim, daí eu saí pra trabalhar e quando eu voltei, eu lembro que daí foi aquela discussão assim à noite, né? Foi briga em cima de briga, discussão em cima de discussão. Apanhei, né, um pouco, né? Então foi bem tenso assim. Uhum. Apanhei da minha mãe, apanhei do meu irmão e tal. Ah, eles também não sabiam, né? Não, todos sabiam, mas é que daí eu bebi demais, né? Eu peguei 1 litro lá de cachaça e fiquei totalmente transtornada. A Bruna nunca tinha me visto daquele jeito. E aí, naquela confusão toda, um irmão meu que era mais forte, mais alto que eu, né? Não precisa ser muito pra ser mais alto que eu também, né? Então, ele veio e começou a me dar umas porradas e eu dei uma facada no meu irmão. Tipo, mas graças a Deus não foi nada grave assim, mas dei Uhum. uma facada. Então veio polícia, daí veio SAMU, daí veio isso, veio aquilo. E um E a Bruna casal, presenciou tudo isso? a Uhum. Bruna, tudo junto. Tudo isso. Aí nisso um casal vindo de uma vigília da igreja, já era 00:30, passou, eles me conheciam desde pequeno. E eles chegaram, o marido ficou em casa, né, que é o Ronaldo e a Letícia, né, são nossos pais na fé. Ele ficou em casa com a sua filhinha e a esposa dele voltou lá para ver o que estava acontecendo. Tipo, não tenho nada a ver com aquilo ali, mas preciso saber o que está acontecendo ali. E ali ela encontrou a Bruna sentada no meio-fio, desesperada, minha família desesperada com aquilo, o que é? Sangue, sangue, sangue.
E ela convidou a Bruna para ir dormir na casa dela. Foi lá onde ela contou toda a história de vida deles, do avô dela, que foi Uhum. dependente de álcool 50 anos e foi para uma clínica, se tratou, viveu mais 20 anos sem o álcool. Contou da vida do marido dela, que era dependente também de droga, de crack. E a Bruna falou: Cara, eu quero isso aí. Daí apresentou Cristo para Bruna. Uhum. Uhum. Aí no sábado eu lembro que eu tava todo detonado e a Bruna chegou e começou a falar para mim. Ó, a Letícia falou disso, disso, isso. Vamos na igreja amanhã com eles, vamos lá conhecer. Só que eu já tinha ido nessa igreja. E eu falava pra Bruna, fui numa igreja muito legal, com bateria, com guitarra, Uhum. jovens, bem bacana. E ela falava pra mim, o dia que eu quiser ir na igreja, eu vou na minha, né? Aquela coisa, mas nunca ia, né? Uhum. Então, e aí eu falei, vamos lá ver o que que tem lá, vamos ver se Jesus aí, se ele é massa mesmo, né? Eu falo que Jesus é massa demais, porque eu não tinha nada para entregar para ele, né? Nós não tínhamos nada, eu tinha uma vida totalmente Verdade. estruturada, eu não tinha sonho, eu não tinha perspectiva nenhuma. Eu só queria casar sem trabalhar, casar, criar filhos, então e a gente foi. Naquele domingo, eu lembro que a filhinha dele, né, a Emily, 7 aninhos na época, Uhum. veio lá às 6, 5:30 da manhã. Oi, o pai tá te chamando. Da tarde. Chamando da tarde, desculpa. Da tarde, o pai tá chamando vocês pra ir pra igreja. Daí a gente foi lá na casa deles, tomamos um café antes de ir pro culto, conversamos um pouquinho mais. E aí a gente foi, tamo com Jesus Cristo até hoje, assim. Houve, né, desafios, É né? que daí eu fui, né? Uhum. É, E falei, a partir de agora, a gente tem que mudar a nossa vida, porque do jeito que tava, não tinha como continuar, né? Então, na E época, vocês eram super jovens na época já, né? isso, a sim. gente tem 2 anos de diferença, então, Ela tava com quando 18. ele tava com 20 20? anos, quando ele foi, né? Quando aconteceu tudo isso, esse episódio, e eu 18 anos. E fazia 1 ano que eu tava morando com ele numa realidade totalmente diferente da minha. Porque a gente namorou 5 anos, quase 5 anos, escondido praticamente. Porque a minha família não aceitava de jeito nenhum. Porque, ao contrário dele, que nasceu numa família mais desestruturada, eu nasci numa família bem estruturada, assim, né? Eu tive uma educação excelente, minha mãe sempre cuidando, meus irmãos cuidando de tudo. Então, e eu cresci com meu pai sempre falando assim: não se envolva com os filhos do mexicano. E o mexicano era o pai dele. Mas acho que Os dois eram É amigos. realmente mexicano teu pai? é isso. Não, não, só o Então, apelido, era um bigodão. o único problema que tinha, né, na minha família, né, era por parte de pai, que o meu pai tinha problema com álcool. Uhum. Uhum. Então, eu cresci já com esse problema e eu sempre cresci tendo um ranço, assim, de álcool, porque eu, né, não queria isso pra mim. Mas acabei daí me envolvendo com o Silas muito cedo. Eu agradeço o sogro, né? Ter botado a curiosidade, né? Não se envolve, ela, pô, vou lá ver o que que E tem, né? vocês sabiam que neurologicamente funciona assim? Olha aí, ó. Quando Pode ser. você fala para até crianças até 3 anos, elas não conseguem discernir o sim e o não. Se você fala não, ela não entende que existe o não. E até o adulto, se você falar não Não, pensa agora numa arara azul, Uhum, você vai pensar verdade. numa arara sim. azul. Verdade. Então, a lógica do não faça, ela não ajuda você a não fazer. Não use droga, você vai Uhum. continuar usando. Você tem Uhum. que criar um novo caminho neural. Então, instigou a É curiosidade. verdade, foi bem isso. E de repente eu me vi, quando eu estava morando lá na casa né, da família dele, eu me vi numa situação assim que eu não queria para mim, mas eu estava naquele meio. E conheci a história da Letícia e do Ronaldo, e eu lembro nitidamente que quando ela me contou a história deles, né, o testemunho de vida deles, eu só pensei assim: é isso que eu quero para mim. Então, exatamente o que ela fez, eu vou fazer. Ela foi para a igreja todo domingo, eu vou ir para a igreja todo domingo. Tipo aquela coisa assim de não, o que ela fez, eu vou fazer e vai dar certo para mim também. Então eu só cheguei em casa, falei, ó, a gente vai a partir de amanhã para a igreja dele, né? E eu mudei totalmente a minha vida. Fui, né, deixando a velha criatura para trás, os maus hábitos, tudo, e a gente foi mudando, mas eu arrastei ele comigo. Você vai. Então, a conversão dele, né, a mudança de vida dele foi mais tarde. Uhum. Não Uhum. foi ali. A minha, sim. A partir daquele momento, eu deixei tudo para trás. Daí, logo, acho que uns 4, 5 meses depois, a gente já saiu da casa da minha sogra. Porque lá, hoje, graças a Deus, está, né, totalmente diferente. Mas naquela época era muita coisa que acontecia.
um que usava, outro que vendia, era muita coisa. Então a gente precisou sair daquele ambiente, Uhum. né? Daí nós saímos daquele ambiente, fomos morar sozinhos. Eu lembro que era uma cama de solteiro que a gente tinha, com um colchãozinho assim fino. A cadeira é mais Ó, dá vontade confortável. A de cadeira, chorar, porque a gente não lembra muito disso a sempre. cadeira aqui era mais confortável. E as roupas na caixa de papelão. Daí, nessa época, a mãe já estava ajudando a gente também, né? Porque mãe, por mais que sabia que a filha estava, né, quebrando a cara, mas vou ajudar para ver se Se dá uma força, né? isso. Então, foi esse o nosso início. E ele conseguiu mascarar por uns 4 anos essa, entre aspas, né, mudança de vida. Mas daí, depois, a gente foi saber que ele estava, né, por fora, colocando uma máscara, e por dentro ele estava vivendo totalmente diferente. E daí foi aonde as recaídas começaram novamente em 2014. Então a gente foi viver essa nova vida em 2000, a partir de 2009. E ali em 2013, eu acho, 14, por aí, ele começou as recaídas já antes, mas que eu descobri foi Uhum. já ali em 2014, mais ou menos. E vocês já tinham buscado ajuda ali? Não, assim, na questão de vício? Era mais Não, a era questão mais. espiritual. É. Daí a gente conversava com líderes ali da igreja, a gente teve muito apoio, né? Da igreja, pastores, enfim. Daí eles vinham, oravam, né? Fazer aquele acompanhamento espiritual e que nos ajudava muito, mas ainda precisava talvez, né? Hoje a gente entende que precisava também da parte psicológica, mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Então foi uns 2 anos assim, ele recaía, daí vinha, né, algumas pessoas chave que a gente tinha, que caminhava junto com a gente, o Ronaldo e a Letícia eram uma dessas pessoas que estavam sempre ali junto, e amo a vida deles, Ronaldo e Letícia são por onde a gente vai, né? A gente conta a nossa história, tem que contar Tem que deles, contar porque deles faz junto. parte, né? São referência. Deles e da E Emily, né? A é, Emily casou faz uns 20 dias. Daí a gente vê o quanto a gente tá velho, né? A gente vê ela entrando de noivo, meu Deus, ia buscar nós pra ir pra igreja, gente. Você tá A doido? Emily é filha deles. É a é, filha deles, e 25 já anos. já tá grávida, já tá. Então, olha a quanta a geração já tá passando Uhum. e a nossa E história um episódio que eu falei pra Bruna durante o casamento, durante a entrada do Ronaldo, né, com a Emily, é o que que é tu ter a decisão, né? Eu falei pra Bruna, a do decisão, casamento da né, Emily, né? do casamento, porque se o Ronaldo e a Letícia não tivessem tomado, o Ronaldo principalmente, né, tomado uma decisão lá atrás, né, ele tá limpo há 25 anos, de não usar droga, não De estaria ter a de mudança de ter a vida, né? mudança de vida na vida dele, da esposa e tal, Uhum, eu não estaria ali, né? verdade. A filha dele não estaria ali, Sim. a neta dele que ela tá esperando não estaria ali. Então, mas daí eu falei pra Por Bruna, isso que vamos. as decisões definem destinos, né? Uhum. Então, Uhum. uma decisão minha define não só o meu destino, Mas de mas também o toda uma destino geração e de de todas as muitas pessoas que Deus tem pessoas. pra alcançar Porque através da tua a vida, né? decisão dele, né, constituiu uma família que me deu daí de exemplo. Poxa, é possível ter uma família, mesmo que a pessoa teve, né, problema com dependência química. E daí eu coloquei isso na minha mente, trouxe isso para o meu casamento, fui até, né, eu achar que não conseguia mais, e foi possível. E a Emily, né, a filha deles, então isso tudo, decisão, é o poder da decisão, né, que a São, gente tem. são sementes, então Isso, eu posso estar semeando erva daninha e colher isso daqui isso. a 10, 15 anos, Uhum, ou posso estar semeando boas exatamente. sementes. Boas sementes. Então, você que está aí nos assistindo, pense agora o que você está colhendo na tua vida. Se está Uhum, colhendo hoje falta de frutos, significa que talvez lá no passado você tenha semeado algo errado. Então, uhum. você pode hoje jogar novas sementes para daqui lá na frente colher novos frutos no seu casamento, na sua vida com Deus, na sua vida emocional. Frutos Sim. doces, né? Às vezes a gente Frutos tá doces. colhendo frutos amargos, mas por conta de escolhas lá atrás, né?
Mas continuando, agora onde que a gente parou? E só deixa eu te perguntar, você orava por ele nessa fase das recaídas? Cara, tá doido? Muito, e é muito interessante, às vezes eu fico, né, às vezes a gente lembra de toda a Podia ter trago trajetória. teus cadernos de oração. Tu anotava É, elas também? aham. Oxi. E quando eu paro para ler essas anotações, é incrível o que Deus realizou. Tremeu o queixo. E já era, chorou. E Deus permitiu no momento certo as recaídas dele, porque eu estava forte na fé. Então não foi já no início, a gente foi, né, ter essa caminhada, essa nova vida, e Deus permitiu que tudo viesse à tona no momento que eu estava mais fortalecida, né? Já estava Uhum. mais alimentada, né? Nessa época eu era líder de jovens, líder de célula, estava fazendo curso de teologia, então eu estava bem envolvida assim com Deus, com a fé. Mas o chão caiu e eu estava realmente ficando, né, enfraquecida cada vez que acontecia. E daí foi 2 anos assim, né? Ali em 2014 começou. E daí, logo ele foi falando que ele nunca teve, né, nesses 4 anos, ele não teve realmente uma mudança de vida. Ele continuava, ele só não estava fazendo uso de drogas naquele Tipo, as tempo. atitudes do dependente químico eu tinha a mesma, Isso, tipo... Era tapar o mentir, buraco, mas não... Isso, tampar o sol com a peneira, igual fala, né? né? Depois Tipo, ele vai falar um pouco, né? Mas, né, a hora mentiras, que eu puder falar, eu falo. sobre pornografia, que depois eu fui saber também, cigarro, né? Que ele era fumante mesmo. Então a gente foi para a igreja, ó, a partir de hoje tu não fuma mais. Eu era muito assim. General. A lei, ela não muda, mas é a graça que muda de dentro Isso. pra fora. Isso E aí. eu achei que não, ó, a partir de agora, assim, assim, assim. Mas depois eu fui ver que não é do meu jeito e nem pela minha força ou violência, né? Não que eu batesse nele. Só um pouco. Mas Deus foi me mostrando que era através de oração, através, né, de lágrimas e que a vida dele ia ser transformada. Então foi recaídas, ele passava 2, 3 meses bem, daqui a pouco acontecia de novo. Até que. E a gente andava muito junto, porque daí eu tinha esse controle, eu era bem controladora. Daí foi aí, por isso que hoje eu falo que Deus não tratou só ele, tratou eu também. Ela era ciumenta também. Né? Eu tinha problema com o ciúme, meu Deus, eu E devia... o teu ciúme tinha a ver com ele ou com a tua baixa autoestima? Olha, Agora talvez... precisa ser pensado. Aham. Eu vou pesquisar. Porque normalmente o ciúme ele tem esses dois lados. Tem o lado da pessoa que provoca ciúme e falta caráter, às vezes, ou mudança de vida. Mas muitas vezes é o outro lado. Porque o excesso de controle também gera os ciúmes. Então eu não consigo ver valor na minha vida. Pode ser. E eu procuro controlar, tenho ciúmes, manifesto de alguma forma para receber atenção, para receber aceitação, para receber o amor do outro lado. Por isso a pergunta. Meu, e era muito desenfreado, assim. Daí foi algo que também Deus foi trabalhando na minha vida. Hoje a gente é bem... Tanto é que né, a gente trabalha junto há tempo já. Mas nessa época das recaídas, eu sempre tentava estar o tempo todo do lado dele. Tanto é que eu programava assim, não, vamos trabalhar no mesmo turno, pra gente sair junto, Do que voltar vocês junto. trabalhavam na época? Na época eu trabalhava, era primeiro turno, a gente sempre trabalhava no primeiro turno. Empresas. Isso. Daí, Já quase ganhei uma conta algumas vezes pra chegar atrasado, né? Você tá doido. na época que ele foi pra clínica, eu trabalhava na Carton Druck e ele na Karsten, né? Mas a gente sempre programava, né? Tentava fazer de tudo pra trabalhar junto, pra daí o tempo que ficasse em casa estivesse junto, ia fazer qualquer coisa, tudo junto. Tudo junto. Eu não tinha vida, gente, tá? Eu não tinha, tá? Vai por culpa minha. E até que... Tu acha que era uma... Você não conseguia confiar nele na Isso, época? medo, era uma... né? Porque eu Ela tinha pensava assim, medo, né? quando ele ficava sozinho, eu acabava recaindo. Então, vou ficar junto sempre, o tempo todo, Pra só controlar. que a mente Mas dele na verdade estava também queria recaída. ajudar, não era verdade? Era Isso. um controle com questão de... É que eu contigo, Thiago. Era pro bem dele. Sim, Isso. sim, Mas qual sim. que tá sendo o problema que eu não tô sabendo? Não me Não, contaram nós ainda? estamos numa outra fase. Mas eu E
E até que em 2016, se eu não me engano, finalzinho ali, outubro, por ali, novembro, eu recebi uma proposta. Eu já tinha daí me formado em processos gerenciais e recebi uma proposta lá na Carton Druck, mas assim, eu vejo que foi Deus o tempo inteiro. Eu lá na produção, né, no meio de tantas lá, revisando caixinha, enfim. O dono da empresa vai lá, começa a me olhar diferente, né? E ele me traz a proposta de me trazer para o escritório, lá na área de vendas, para assistente de vendas, coisa que eu nunca tinha vendido. E ele me Não, traz tu vendia quando era mais nova. Tu fazia um escambo lá, sim, né, com as crianças. mas essa proposta, assim, me pegou de surpresa, porque eu iria sair do primeiro turno e iria para o turno da geral. E daí a primeira coisa que eu pensei, meu Deus, e agora? Eu vou pro turno da geral, ele vai passar a tarde toda sozinho. O que que ela fez? Fez eu trocar de turno. Eu achei que ela Não, ia negar a proposta, né? não, eu pensei, daí eu conversei com uma amiga minha, a Karen, né, que hoje é uma excelente terapeuta, e ela falou pra mim, já foi a minha terapeuta já naquele dia. Ela disse, Bruna, você tem que cortar o cordão umbilical do teu esposo. Uhum. Para com isso, Você vai tava sendo a agora. mãe dele. É. Isso, para com isso, aceita. Você fez faculdade para isso, Sim. tá vindo a Uhum. oportunidade para você. Eu aceitei, mas já com aquele frio na barriga. Gente, não demorou uma semana. Eu cheguei em casa, ele não tava. E ali naquele dia ele já passou quase uma semana fora, sem saber onde estava. Celular eu ligava, não atendia, já estava na caixa de mensagem, né? Uhum. E não sabia onde estava, não sabia se estava vivo, se estava morto, o que estava acontecendo. E assim foi. Daí ele retornava, né? Mas logo já. Porque daí eu não podia parar de trabalhar. E daí ele passou um mês mais ou menos nessa, assim, vindo. E a gente. Daí levei pro CAPS. E nada adiantava até que eu cheguei para ele: ou tudo se interna, ou a gente não vai seguir em frente, não vai dar para continuar. Daí ele foi pra internação, mas foi daquele jeito Arrastado. meio arrastado de novo. De novo, sendo obrigado. Se quiser, daí Aonde agora. que daí foi? Eu fui na Clínica de Reabilitação Jovens Livre. É aqui em Blumenau, lá pro bairro do Garcia, Rua da Glória lá. É Ok. uma transversal que sai lá em Gaspar, assim. Uhum. Hoje quem lidera essa clínica, quem lidera ela já há mais de 30 anos é a Igreja Batista Luz para as Nações. Uhum. Então, na época era o pastor Osmar, o presidente, né? Pastor Osmar, um queridão, faz 3 anos que ele faleceu, né? Eu acho que é isso. Uma média, Não assim. lembro agora. Mas assim, um paizão, assim, sabe? Aquele cara grandão, assim, mão do tamanho de uma raquete, dava 2 tapas nas costas, o pulmão já deslocava, ele te ajeita, filho, olha a tua guria, ele falava, né? Olha a tua guria aí, lutando pelo teu casamento e tal. Então, eu fui para esse tratamento, eu não compartilho muito essa parte ali, porque eu fiquei 4 meses nesse primeiro período. tratamento. Por quê? Porque eu fui obrigado. Uhum. Eu fui sobre uma pressão, eu não fui porque eu queria. Então, eu costumo falar que clínica de reabilitação ela é muito boa. Se o cara quiser aproveitar a oportunidade, ele vai sair de lá curado, independente da clínica, porque tu recebe muita coisa que aqui fora tu não para entender sobre o psicológico. Não é só oração, ajuda muito. Sim. Tu tem que, depois aqui, a oração é muito mais aqui fora, o pós-clínica, tu tá em comunidade, tu tá num lugar com um pastor que tá te orientando, com pessoas junto. Só que em primeiro lugar, tu não pode querer o tratamento por causa da esposa, por causa do pastor, causa por do causa do outro. pai. Uhum. Não, não. Primeiro tu tem que querer. Se tu não querer estar limpo diariamente, nada vai adiantar. Então eu fiquei na clínica 4 meses, só que daí eu briguei, né, cara? Eu era meio briguento. Tu arranjou briga É lá dentro. isso, lá dentro, lá dentro. Então, na clínica eu fiquei 4 meses. Então, arrumei, né? Acabei discutindo lá e o rapaz que eu discuti pediu pra ir embora. Ele também tava quase no término do tratamento. O tratamento era 6 meses e ele tava quase terminando e ele pediu pra ir embora. Então, daí o diretor lá decidiu me expulsar também. Não expulsar, me desligar, né?
Aí, beleza. Aí eu lembro que eu cheguei em casa 4 meses, ela com a expectativa que eu ia ficar 6 meses e tal. Então eu já cheguei em casa com aquela, putz, ele não terminou o tratamento. Brigou, não mudou nada. E realmente eu não tinha mudado nada. Eu era um cara arrogante, um cara ignorante. Vinha pastores lá trazer as palavras lá, eu já era 10 anos cristão. Daí, mas é assim, assim, assim. Porque é assim. E queria dar lição de moral, sendo que eu não tinha lição de moral para dar em ninguém lá dentro, porque nós estávamos tudo no mesmo barco, cada um com seu remo, remando, sabe? Uns queriam ajuda, outros não. E eu lembro que eu não lia tanto a Bíblia, eu não orava tanto lá dentro, eu não aproveitava o tempo lá dentro, eu acabava me envolvendo em conversa com os rapazes que vinham recente da rua, assim, então vinha ainda com aquela mente ainda de... Não vinha com a mente transformada, né? Porque tu vai construindo ao longo do tempo. Aí, beleza, saí de lá da clínica e cheguei em casa, ela, né, desesperou, chorou, tal, e já não teve a confiança, né? Eu costumo dizer que o dependente químico, ele acha que ele vai voltar para casa, para a clínica, né? Os psicólogos acabam falando muito do dependente químico. O dependente químico, ele não pode receber um não. O dependente químico, ele tem... A família também tem que entender. Cara, eu falo que a família tem que entender nada. O cara foi o sem vergonha, o cara que eu que quebrei. A minha esposa não teve crise pós-traumática por causa dela. Eu que trouxe isso pra vida dela. Então, eu lembro que quando eu cheguei, ela vinha pisando em ovos, sabe? Não, vamos. Eu gosto um pouquinho de carro antigo, né? Se tiver um encontro todo final de semana, eu vi vou. nos seus stories, vocês estavam É. esse final de semana andando com um carro antigo. Não Tava. Tem em Pomerode, tá? Não, isso não, vai de carteirinha por aí. Então eu lembro que tudo ela topava. Eu falava, peraí, não, porque eu ouvi do psicólogo, tal. Falei, não, peraí, o problema aqui sou eu. Não quero esse negócio, sabe? Porque eu vou recair de novo. Só que quando eu saí desses 4 meses, ela tava nessa doideira, tipo, estudando terça, quarta e sexta, culto terça, célula quinta, culto de jovens que ela era líder no sábado e o culto, né, principal no domingo. Então, tipo, 7 dias da semana e tudo eu tava junto dela. Tipo, ela estudava das 7 às 10 das 6h30 às 7 da noite. Às 10 da noite, eu ficava lá na igreja, sentadinho no banco, dormindo, falei, meu, cara, sabe? E, tipo, e aquilo foi, pô, velho, tá louco? Não, eu sou homem, eu vou ficar em casa, o que eu tenho que ficar aqui? Só que daí no ficar em casa, aí eu recaía. E eu falo que a minha pior recaída não era, claro, a dependência química, o crack, que daí a consequência do crack é muito pior, mas eu tive muito problema com pornografia. A pornografia era algo que eu deixava de consumir pornografia para ir usar o crack, porque o efeito da pornografia na minha cabeça, na minha mente, era muito pior do que o crack. Olha só, gente. O crack, para mim, era muito pior, porque daí... Como se fosse a válvula de escape. O Cara, crack eu vou falo que sair era a minha disso aqui? válvula de escape por conta... Só que o crack eu entendo que acabava com a minha estrutura familiar. Vocês Acabava... já viram aquelas fotos dos cérebros? Tem um comparativo, agora não sei quem que fez. É da massa É da massa cefálica, de alguém que usa uma droga leve, uma droga mais pesada, como o crack, e alguém que usa pornografia. E a massa cefálica de quem usa pornografia é mais afetada do que alguém que usa crack. Olha, que interessante essa... Eu vou pesquisar. E eu entendi que isso... Porque, assim, às vezes eu tava em casa à tarde, né? Tem que roçar grama, tem que não sei o que, não sei o que. Só que daí sozinho, consumia pornografia. Cara, eu não fazia conseguia nada. fazer mais nada. Nada. Aquilo me deixava tão depressivo. Tirava a tua energia Me de... tirava toda a energia. Eu falei, cara, pô, mas eu tenho minha esposa, não sei, sabe? E daí foi 5 meses, eu recaí de novo. Aí eu falo que Meu os Deus. 2 últimos meses, porque eu acho que eu não lembro qual mês que eu fui expulso, mas foi ali em 2017. Eu lembro que os 2 últimos meses ali de recaída foram os piores dos meus 10 anos de uso de crack, assim. Foi pior mesmo, que daí eu chutei o pau da barraca, aí falava em separação, falava em tirar minha própria vida, andei na época eu tinha uma moto, andei na contramão, assim, mais de 5 km na Itopava Central, aquela retona lá do Bublitz, da verdade, andando na contramão de madrugada, só querendo um caminhão, e eu falo que Deus não mandou nenhum mosquito, né? Daí eu falava pra Deus, pô, cara, então... Já tinha um propósito Me contigo. mostra o que eu tenho que fazer, me ajuda, né? Mas eu lembro que nesses últimos períodos, tipo, vendia celular, emprestava moto, ia chorando com a droga na mão, não querendo mais usar, não querendo aquilo, querendo o meu casamento. Aí foi onde a Bruna, cara, ou tu vai dela, daí ela veio de verdade, né? Ou tu vai, Eu ou já tinha tu... saído de Daí ela casa. saiu de casa, tipo, e nada disso já tava mais me abalando, tipo, ela ficou uma semana fora de casa, não falou onde 15 tava, dias, deu. 15? Foi pra casa da mãe dela. Aí ela falou, ó, ou tu
cara, ou tu muda, eu te amo, eu quero viver, se eu viver 100 anos, eu quero viver 100 anos do teu lado, mas desse jeito não vai dar mais, desse jeito a gente vai terminar e ninguém é dono da felicidade de ninguém, infelizmente cada um vai pro seu lado. Aí eu lembro que a gente ligou pro pastor, né, pastor Osmar, novamente, um querido, e ele teve não, né, ele falava que ele não tinha nada, né, ele já tava há 45 anos quando o câncer pegou ele, né, então foi o câncer que veio lutar com ele, né, ele lutou 15 anos contra o câncer de próstata, e eu lembro que naquele dia que eu decidi, não, eu vou voltar pra clínica, a gente ligou pra ele, e a clínica ela tem assim, tu é desligado, tu é expulso, tem um certo período pra te poder voltar, né, tipo, no mínimo 1 ano. Pra aquele pessoal que tava lá também não virar aquela, respeito, né? isso, Sim. se eu avacalhar aqui, daqui a pouco eu volto. E aí o pastor, não, filho, vem cá, vamos no escritório. Eu lembro que foi um dia de manhã, foi eu e a Bruna. E ele tava lá com aquela bolsa a bolsinha do lado ali e tal, bem um pouco debilitado e tal. Que ele já tava na parte de químio, rádio e tal. E ele sentado assim na cadeira dele, no escritório, assim, e daí ele falou, filho, eu aqui lutando pra ter vida e tu jogando a tua vida fora. Vê se tu ajeita, cuida da tua guria, te ajeita, filho, sabe? E aquilo ali foi muito forte no meu coração. E daí eu falei, cara, eu vou pra clínica. Daí a gente já vai com a mala, né? A gente já vai com a malinha. Daí eu fui pra... Era um sábado, né? Aí eu peguei e fui pra clínica novamente. Eu fui pra clínica novamente dia 4 de novembro de 2017. E eu lembro que daí nesse dia algo foi diferente, assim. Nesse dia quando eu entrei lá novamente, algo... Eu nem fui com ele até lá, não nada. lembro assim agora quem me levou, mas eu lembro que quando a pessoa... E é o que o Ronaldo compartilha também, e é... Quando aquela pessoa que te levou tá indo embora, o carro, né? Tu vê o carro indo embora no meio do... É mato, né, velho? Cara, ali tu fala, velho, agora eu, cara, e eu decidi, eu entrei, né? Daí tem um quarto onde tu vai, quando chega assim, que tá debilitado. Tipo uma solitária. Tipo uma solitária. Tipo uma solitária. E é um quarto muito espiritualmente, muito tenso à noite mesmo. Muito. Cara, eu era medroso, né? De escuro, de tudo. Eu era mesmo, velho. Eu fui vencendo essas coisas aí depois da montanha aí, ó. Então, cara, ali eu chorei, velho. Ali eu chorei, ali eu falei com Deus. Eu falei, Deus, eu quero que isso aqui seja a última vez que eu passe por aqui. Última vez que eu venha fazer a minha família sofrer, a minha esposa sofrer, que eu venha sofrer, né? A última vez. E aí foi todo um processo. Eu falei, o que eu devo fazer? Então, nas orações, eu comecei a buscar. Comecei a ir mais pro meio do mato, no monte lá, que tinha um monte, orar. Eu comecei a ler mais a Bíblia, eu li mais livro. Eu dormia pra caramba, sabe? Qualquer tempo livre. Sabe, pô, se eu ficar acordado, eu posso ficar aí falando besteira. Então, eu vou dormir. Eu lia livro, tomava banho de piscina, tinha piscina. A Bruna ficava braba que ela vinha lá na visita familiar e falava, agora eu vou pra casa e tu vai ficar aí tomando banho de piscina. Eu falava pra ela, filha, é tratamento isso que dá usar droga, né? Agora tem que aproveitar. Brincadeira, né, gente? Mas era um tempo assim, cara, eu fiz totalmente diferente. Ouvia muito mais os pastores. Eu comecei a pegar os pastores que vinham lá dar a palavra para nós, ou os líderes que vinham lá, e começava, cara, tu já teve? O que eu faço? Então comecei a aproveitar a oportunidade de conhecer pessoas, né? Um dos pastores que vai lá na clínica, acho que é mais de 10 anos, é um pastor ali de Pomerode, pastor Márcio. Não sei se conhece, Maico. Qual igreja? Do Bola de Neve. Ele era do Bola, agora mudou, né? Sim, eu sei. Pastor Márcio ali. Cara, ele é um cara incrível. Cara que... E do jeitão, né? É na pancada. Então, ele fala que quando eu venho falar pra homens aqui, eu venho falar pra homens. Eu não venho falar palavra pra menino, né? Se eu quiser falar pra menina, a gente vai pra uma creche, né? Então, aqui é homens que sabem o porquê que estão aqui dentro. Homens que entenderam e estão aqui buscando por uma mudança. Alguns não vão mudar. E é escolhas, decisões. E eu lembro que 2 meses antes de eu sair da clínica, a Bruna vinha nas visitas familiares, e 2 meses antes de sair da clínica, entrou um senhor morador de rua, lá na clínica, 15 anos de rua, assim. E eu falei pro coordenador, falei, não botei lá no meu quarto, eu já tava num quarto sozinho, bem limpinho, cheirosinho. Falei, não vai botar o veião aí no meu quarto, né? Aí ele, não, vai pro outro quarto ali, ele, um senhorzão, vozeirão, assim. Não, vamos botar ele ali no outro quarto. Falei, que bom. Aí eu fui pras atividades práticas. O cara voltou, tava no teu quarto. Quando eu voltei, o cara tava no meu quarto, catinguento, cara.
Eu tinha que falar pro cara ir tomar banho, eu tinha que falar pra ele trocar meia, eu tinha que falar pra ele... Ele era aquele senhorzão de roçar no mato, roçar no brejo, vinha cheio de lodo. Cara, eu lembro que esses últimos 2 meses foi o meu tratamento, literalmente, porque eu dobrei meu joelho um dia à noite e falei pra Deus, eu falo que eu troquei uma ideia de verdade com Jesus, assim, eu falei, ei, Jesus, o que que eu tô fazendo aqui, velho? E aí ele começou a me mostrar o que que eu tava fazendo ali. Eu tava ali por causa da droga, por causa da mentira. Eu não tava só por causa do uso do crack. Eu tava ali porque eu era um cara mentiroso, eu era um cara arrogante, eu era um cara que não dava bom dia pras pessoas. Eu não era um cara feliz, eu não era um cara comunicativo, eu era um cara que agradava as pessoas. Mas eu vivia uma vida de máscara. Eu não agradava principalmente a minha esposa, que era quem passou tudo aquilo comigo. E, cara, e falando, e pô, e aquele cara lá no quarto, até dormindo, o vivente fedia, gente, você tá doido? E aí eu pensei assim nessa oração, Senhor, o que que eu vou fazer pra andar na contramão? Porque pode ser que daqui 6 meses eu vou sair daqui e eu posso recair e voltar aqui. E essa cama aqui eu agradeço, mas ela não é melhor do que a cama que tá lá em casa. A comida que eu recebo aqui é maravilhosa, não, mas não é melhor do que tem lá na minha casa. Eu só queria tomar uma água gelada, mas eu não posso ter acesso à geladeira aqui dentro. Então essas coisas foram mexendo comigo e eu lembro que eu pensei assim, cara, e lá em casa minha esposa tá de banho tomado, cheirosinha, na minha cama e eu tô aqui com esse velho do meu lado, né? Então aquilo ali mexeu muito comigo e eu falava para Jesus. Eu falei nessa oração, Jesus, o que que eu devo fazer para também eu retornar aqui? Porque o que que eu via muito? Pessoas que terminavam o tratamento e passavam 10, 20, 30 anos limpo, porque a casa hoje acho que está com 33, 34 anos. Não lembro. É por aí, é mais de 30. E muita gente tão bem, graças a Deus, mas não retornam para dar o exemplo, né? Muitos retornam, né? Mas eu falei, Senhor, eu não quero perder esse vínculo, né? Quero retornar aqui, mas eu quero trazer palavra, eu quero vir aqui, né? E na época eu não era muito da palavra, sempre foi mais ela, né? Eu era o sombra, né? Eu vinha junto, né? Para trazer uma palavra, para se comunicar, era todo nervoso Isso e tal. tudo é fruto de oração. Ele não. Eu estava sempre à frente de tudo. E ele sempre, tipo, Só sabe? vinha, Bastidores. só vinha, só Isso. vinha. E eu orava muito a É, Deus, eu assim, lembro pra. que eu chegava das Ó, tanto é que recaídas. agora ele até me corta e fala mais. Tchau, obrigado. Mas Pode falar. ele É que ela não. já falou demais na vida, né? Ele não se comunicava, não tinha. Tipo, ele era muito brincalhão e essa brincadeira demais. Depois eu fui estudando na psicologia, que daí tudo isso eu tive que tentar entender. Eu não sabia muito sobre o efeito do crack, não sabia nada. Eu tive que estudar tudo isso, o que que acontecia. Depois sobre pornografia, eu tive que entender mais sobre o assunto para poder auxiliar ele, né, também. Então, ele era muito brincalhão, mas essa brincadeira em excesso era para esconder muita coisa que ele tinha ali dentro. É um mecanismo de defesa da dor. É. Então eu faço a Isso. brincadeira para as pessoas Isso é não... quase. Não vê que eu tô mal. Já teve muita história, né, dos palhaços, né, de circo, que muitos depressivos, porque eles têm todo aquele dom de fazer os outros sorrirem, mas por dentro estão. Então ele tinha muito Quer isso. dizer que eu sou um palhaço? Não. Ah, tá. Só pra deixar claro. Então, eu comecei a orar muito e escrever o que eu queria nele, enquanto ele estava lá na clínica. Porque antes dele ir para a clínica, uma das minhas orações era... Porque eu sempre tive no meu valor, assim, no meu princípio, que casamento era para sempre. E, de repente, a gente estava com o casamento em jogo, né? Porque daquele jeito eu não podia continuar. Né? Eu estava sofrendo demais. Não sou, né? Sou magrinha, assim, né? Já sou pequenininha. Eu estava definhando, assim, porque daí eu não comia, preocupada com ele. E um monte de tarefas, né? Então, uma das minhas Dívida. orações foi: Deus, mata ele ou me mata. Nossa, que forte. Tipo, tirar a minha própria vida, nunca pensei, Ainda bem que nunca. nesse dia Deus tava com bastante problema maior, né? Então, E eu orei, eu lembro que eu tinha já o meu velório, tipo, a música que eu queria. Meu irmão é violinista. violinista, e eu lembro que eu mandei pra ele a música, assim, eu falei. Daí ele disse: para com isso, menina. Daí ele estava preocupado, achando que eu ia tirar minha própria vida. Eu disse: não, eu tinha orado a Deus e Deus ia fazer algo. Porque o casamento é para sempre. A gente estava perdendo nosso casamento.
Alguém Então, tinha que partir, né? alguém tinha que partir. Ou Deus ia fazer algo, ia mudar o coração dele, a mente dele, ia transformar ele, alguma coisa Deus ia fazer. E eu orei bem tranquila, assim, porque a certeza da salvação eu Bem tenho. tranquila, porque era eu que tava mais perto da morte, né? Eu que tava fazendo coisa errada. E eu sabia do que eu Se fosse pela tava. meritocracia, né? Se for- Então eu tava muito tranquila. Alguma coisa Deus ia realizar. E daí logo após, assim, um tempinho depois, não demorou muito, ele teve a decisão de ir para a clínica e eu senti que foi algo diferente, mas mesmo assim, a gente tem, né, o ser humano tem aquela dúvida, meu Deus, será que eu vou passar a vida toda nesse vai e vem, Processo. nesse processo? Eu não queria isso. E eu tava me sentindo muito sozinha, assim. Nesse período da segunda internação, eu me senti muito sozinha. Parece que o mundo todo tava bem, tava todo mundo vivendo os seus sonhos maravilhosos e eu tava igual o Jó, assim, eu tava me sentindo, meu Deus. Foi abandonada. Aham. E Ficou daí brava com Deus, parecia, né? Teve e um eu período que ficou cheguei a brava ficar com Deus, né? brava com Deus, assim, muito, porque parecia que, tipo, eu tava fazendo tudo e Deus não tava ouvindo minhas orações, não tava. E daí eu escrevia muito, escrevia o que eu queria nele, um homem de sucesso, um homem cativante, um homem que falasse, que se comunicasse com as pessoas, que evangelizasse. É o que eu vejo hoje na rede social de vocês. Amém. Isso, e ele hoje, e eu vejo resposta de oração, e eu lembro, e às vezes tinha noites que ele chegava de madrugada, sujo, de passar 2, 3 dias fora de casa sem eu saber onde estava, eu não perguntava nada. Porque uma que eu tinha medo, né, da reação dele, eu não sabia exatamente como que ele poderia reagir, se ele, né, tava, sei lá, no efeito, né, de alguma coisa, então eu só queria que ele fosse dormir. E às vezes ele ia direto pra cama, do jeito que chegava, e ele deitava. Ali era a história do mendigo oposto. Então você era o Macau lá da clínica de Isso, recuperação. exatamente. E ele deitava e eu levantava da cama e ia orar. Orava na cabeça dele. Muitas das vezes eu acordava assim, meio tava... E sempre orando e orando. declarando, né? E eu lembro, assim, de eu falar na época ele trabalhava na Karsten, na produção, vinha todo, né, sujo. E eu falava, Senhor, eu ainda vou passar a camisa dele social, dele indo trabalhar. Eu ainda vou passar a camisa dele social, porque ele vai ser um homem de sucesso. Amém. E sempre declarando essas palavras, mesmo visualizando totalmente diferente. Às vezes ele chegava sujo, daí todo desleixado, porque dele não tinha mais autoestima nenhuma, estava totalmente envergonhado. Às vezes ele chegava chorando demais, dizendo: Eu não sei por que eu estou fazendo isso. Ele falava para mim. E eu sem saber o que fazer com ele também, porque eu não sabia mais como ajudar. Daí, às vezes eu perdia a paciência, brigava, berrava, porque eu às já vezes não não tinha sabia. oração, não. Às vezes era... Eu não Mas sabia mais o que olha só que fazer. princípio poderoso. A realidade ela é criada pelo observador. Então você via ali, talvez o teu marido dependente, Uhum. mas você orava com fé, mas você já declarava e já via nele algo diferente. Você Isso, já tinha essa fé na isso. mudança e na transformação dele. Talvez só para as pessoas saberem, hoje você é dono de uma barbershop, tem Sim. funcionários e provavelmente a camisa ela nem precisa mais passar hoje em Isso, dia, a né? gente- Mas Se der, não sei quanto tempo que a gente tem aqui, mas a gente vai chegar nessa parte. É, uma hora, vamos eu botar acho que vai mais ter que esse- gravar um segundo episódio, segundo tem uns 10 episódio. minutos ainda. É, nessa oração que eu tava ali, né, falando, que eu orei, eu falei pra Deus, o que que eu tenho, o que que é o meu propósito, né? E eu lembro que a Bruna, ela tinha feito uma oração muito forte que ela compartilhou comigo, que foi aquela do, eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade, o que tu quiser. Eu lembro que naquele dia eu orei bem forte também junto. Falei, cara, um dos nossos maiores sonhos mesmo, sonho nosso, assim, é ter filhos. Essa é a cereja do bolo, né? Esse é o nosso maior. A gente hoje tem uma afilhada que mora com nós, né? Tem 21 anos. Mas e ter nosso filho. Mas eu falo assim, a pessoa fala, Macau, tu não tem casa? Não, né? A gente paga aluguel. Tu não tem casa, tu não quer comprar? Cara, o nosso maior sonho hoje ainda queima no nosso coração, é ter um motorhome e sair por esse mundão falando do amor de Jesus, de como a gente foi alcançado. Então, esse sempre foi o nosso sonho. Desde quando a gente estava com 18 anos de idade, mesmo não conhecendo a Cristo, é viver esse mundo, né? Viver, não viver o mundo, né? Mas viver as belezas que Deus fez para nós e poder compartilhar hoje o amor dele.
Só que como que eu ia ter, né? Como que a gente ia ter renda, né? E nessa oração, joelho dobrado, Deus me lembrou de um sonho com 15 anos de idade, que foi que eu sempre quis cortar cabelo. Sempre quis ser cabeleireiro, barbeiro, enfim. Só que eu nunca fui atrás, porque não tinha perspectiva, não tinha família que pudesse me apoiar. Não, vai atrás disso. Falava pra Bruna, né? Eu queria cortar cabelo, aprender a cortar cabelo. E quando eu fiz essa oração, 3 dias depois veio um pessoal lá dentro da clínica e eu falei pra Deus nessa oração, cara, eu vou aprender a cortar cabelo. E veio um pessoal lá na clínica cortar o nosso cabelo. Cara, aquele dia eu comi cabelo, literalmente. Eu fiquei do lado deles assim. Era uma professora que veio de São Paulo dar curso para um pessoal que estava migrando do feminino para o masculino aqui em Blumenau. Então, tipo, era uma aula. Cara, eu comi cabelo assim aquele dia. E daí eu já era barbudo, eu tava barbudão, cabelo bem diferente. E ela falou, tu é barbeiro? Eu falei, não, mas eu acho que eu vou ser, né? Falei, eu acho que eu não contei pra ninguém. Aí depois eu falei, compartilhei com a Bruna, ela falou, tá bom. Então, vamos, depois de sair aí, vamos fazer esse curso aí. E eu lembro que eu peguei e comecei a cortar o cabelo dos caras dentro da clínica. Mas tu sabe cortar? Eu falei, claro, pô, fiz o curso lá com a professora, tu não viu? Eu acabava com o cabelo dos caras. Detonava, assim, ó, mas de detonar mesmo, assim. E daí as famílias ficavam, pô, acabou o cabelo do meu marido. Eu falei, não, relaxa, é pra ele ficar feio, pra ele não querer ir embora. Daqui 6 meses o cabelo já cresce, ele tá bonito, né? Então foi onde Deus me deu esse sonho de hoje a gente ter, né, a nossa barbearia. E eu lembro que nas visitas familiares, depois que a gente... Mas a oração era pra só aprender a cortar, Só pra eu voltar nunca... na clínica cortar. Ele ia continuar na cárcere. sonho Isso, pequeno. não, era um sonho Isso. pequeno. Tipo, eu nunca quis ser dono de barbearia e nem barbeiro. Ou nem ser barbeiro e nem dono de barbearia. Isso. Melhor, né, nessa. E aí eu lembro que eu falei pra Bruna, vou fazer o curso. 7 meses depois quando eu saí da clínica, dia 4 de maio, 7 meses depois eu fiz o meu primeiro curso aqui em Blumenau, né? O curso era R$2.000, né? Falei, Na fui época lá. muito dinheiro. É muito dinheiro, né? Mas daí a gente tinha Via Cred, né? Aí a gente foi lá, né? Ó, patrocina nós aí. E aí a gente foi lá, daí a Bruna, daí fiz aquele curso, foi top demais, comprei as máquinas na Vale e tal, e falei, cara, eu tava realizado, falei, porque eu sabia o que eu tava vivendo aqueles 7 meses, então eu tinha certeza que eu queria falar de Jesus pra galera e cortar cabelo. Eu comecei no meio do curso ir lá cortar o cabelo do pessoal, eu lembro, na clínica, né? E eu lembro que na minha casa, todo sábado, eu preparava, né, uma bancada, minhas máquinas, ficava de camiseta social. Eu falo pros guri, pra onde eu vou falar sobre barbearia, que mesmo lá na minha garagem, num sol de Blumenau de 35 graus, de um sábado à tarde, eu nunca esperei nenhum cliente de bermuda, de chinelo de dedo, de camisa regata, né? Hoje eu vejo barbeiros trabalhando. Nada contra, né? Nada contra, não, vamos me massacrar aí. Mas, cara, eu sempre tive o respeito pelo cliente, mesmo que eu nem cobrava, né? Era uma oferta gratuita. Então, uma oferta gratuita, não, era uma oferta que eles podiam dar lá pra poder comprar mais material. E eu passava na frente de uma barbearia e falava pra Bruna, eu nunca vou entrar dentro dessa barbearia pra cortar meu cabelo. É uma barbearia muito linda, muito chique, carrão antigo na porta dela, os carros importados, topzera, assim, uns clientes bem, bem top. E eu lembro que eu peguei 50 dias de férias na Karsten, por conta de eu ter me afastado, aí embolou minhas férias e tal. E foi bem nesse período, tipo, novembro e dezembro, assim, emendou com coletivas e tal. E a Bruna, desesperada, crise pós-traumática, fez acompanhamento médico, acompanhamento psicológico, psiquiatra, tomou remédio, tudo por conta de algo que eu levei para a vida dela, de algo que era minha responsabilidade que eu acabei levando para ela. E ela mandou mensagem para mais de 10 barbearias. Agora ele é barbeiro, eu vou mandar. E ela listou as 10 barbearias mais top de Blumenau. Eu olhava para aquela folha e falei, tu é doida, mulher? Eu nem sei cortar cabelo direito, eu falei pra ela. Eu brinco que era um corte de cabelo 2 Dorflex, né? O cara saia com uma dor de cabeça fantástica, assim. De todas as barbearias, a única que me mandou mensagem foi a barbearia que eu falava que eu nunca ia entrar lá. Que era mais premium. Pra Que é a cortar- mais premium. Isso. Pra não cortarem cabelo de você ia entrar como, né? Barbeiro. Por Como serviço. barbeiro. E aí eu lembro que eu sentei naquele sofá, foi uma sexta-feira, assim, e 4 barbeiros cortando cabelo no chão, lavando cabelo, fazendo barba. E eu falava pra Deus, tu é doido, cara.
Eu tô aqui por uma oportunidade de emprego num lugar onde eu falei que eu nem ia entrar pra cortar o meu cabelo. Viu que eu falei que o não, que o não É, funciona também aí, ó. positivamente? E aí Era uma chegou... afirmação. Era uma Era uma afirmação. afirmação. Aí chegou o dono, né, com o filho dele que era gerente na época e começaram a conversar comigo e perguntar e tá. Eu sei que eu falei, cara, quanto tempo de experiência tu tem? Eu falei, cara, eu tenho uma semana que eu terminei o meu curso, porque eu decidi não mentir mais. Eu tinha decidido não Legal. mentir mais. Legal. E ali foi onde ele me deu uma oportunidade. Eu falei pra ele, cara, eu não posso te contratar, ele falou. Era novembro, Era né? novembro, eu quero um barbeiro que esteja cortando cabelo bastante. Eu falei, cara, não sou eu esse cara não, velho. Mas se tu quiser, eu venho varrer o chão, eu venho lavar cabelo, eu venho ficar aí com a galera aí. Ele falou, cara, mas não posso pagar por isso. Eu falei, cara, tô de férias e eu venho de graça aqui. Uau. Aí eu Maravilha. fiquei 2 meses de graça lá varrendo e lavando o cabelo. Uau. Aí, 2019, eu fiquei trabalhando na Karsten das 8 às 5 da tarde, das 6 às 10 da noite nessa barbearia. Daí já tava recebendo, assim, né? Porque daí já foi um processo que eu fui fazer um outro curso, então já tinha perdido o medo de cortar, né? Já era meio Dorflex, né? Já não era 2. Então, e foi um processo em 2022, né? A marca, ela acabou indo para uma vertente de hamburguerias, né? E a marca hoje é Alexandria, né? Uhum. E hoje, em 2022, numa terça-feira, 9 horas da noite, ele chegou pra mim, pra Bruna, no nosso carro, nós indo embora. Ele falou, cara, eu quero vender a barbearia, né? Que a hamburgueria deu um boom e tal, eu não tenho mais tempo nem de vir na barbearia. Eu quero vender e vocês são os primeiros que eu estou oferecendo a barbearia pra comprar. Nossa. Eu lembro que eu olhei pra Bruna, olhei pra ele e Jesus queimou no meu coração e falou, filhão, só vai, Que é legal. tua. Que E aí, cara, a gente comprou, hoje já fazem 2 anos que a gente tem Alexandria Barbershop, estamos à frente, eu falo que a gente não é dono, né? Vai pra 3, nós não é dono, nós estamos à frente, né? Fomos presenteados por Deus. Eu brinco que Deus fala, os boletos é teu, a obra quem faz é nós, é eu aqui, né? Então hoje a gente tem a nossa célula dentro da nossa barbearia, toda segunda-feira. Barbeiros nossos, um dos barbeiros nossos, quando veio trabalhar com nós, era dependente de maconha, era ateu. Esse rapaz hoje é cristão, hoje ele legal. tem uma esposa, a esposa está esperando um filho, não é mais usuário de maconha. Então, e eu lembro que quando a gente comprou essa barbearia, houve uma reforma, e no primeiro dia que a gente trabalhou, no término desse dia, dessa sala nova, eu e ela dobramos o joelho e já tava vindo os boletos grandes, né? Nós estávamos acostumados com boleto de carro, né? R$1.500 só, né? E vinha uns boletão grandes, assim, ó, de 8 para 10, assim, eu falei, ô senhor, você tá doido? Isso aí tu não tinha me falado, né? Quando eu assinei lá. E eu lembro que a gente dobrou o joelho e chorou muito, assim. Chorou muito, questão de desespero, mas com a certeza de que Deus ia fazer algo. E, cara, eu falei, Senhor, que aqui não venha ser uma barbearia, mas venha ser um celeiro onde pessoas venham conhecer a Cristo aqui A dentro. barbearia de vocês é uma igreja. É uma igreja, exatamente. Deus nos disfarçou. Barber Church. Deus nos disfarçou de empresários para falar do amor dele, né? É É uma verdade. frase que eu ouvi esses dias atrás aí. Então, a gente está lá hoje falando do amor de Jesus para muitas pessoas, contando a nossa história. Eu conto, compartilho muito. Não me envergonho de compartilhar minha história jamais. Respeito muito a minha história, a história da minha esposa, o que a gente viveu. A pornografia, eu falo para os homens lá, né? Como o público é 100% homens. A pornografia é algo que destrói casamento, destrói princípios de Jesus, destrói empresas, né? Empresas acabam, famílias se desestruturam por causa da pornografia. Então, galera às vezes tá naquele grupo do futebol, pô, Macau, mas eu tô no grupo, mas tu gosta de jogar futebol? Tu gosto. Véi, sai do grupo e fala, velho, só confirma com o presidente, hoje eu vou no futebol, hoje eu não vou. E sai do grupo, cara, te exclui, isso. te afasta, né? Uhum. Toma algumas decisões, ambientes. né? Então, muda os teus ambientes. E, cara, troca uma ideia aí com Deus, daí tem uns que falam, mas eu sou ateu e coisa. Fala, mano, não, tu é à toa, irmão. Para, né? Tu é à toa, porque às vezes eu vejo falar de Deus aí pra mim, pô, tá doido? Então, eu compartilho de Jesus onde eu vou e o princípio daquela oração foi que a nossa história, não a nossa história, né? Mas Jesus, né, através da nossa vida, seja alcance muitas pessoas. E hoje, para honra e glória dele, né, não nossa, a nossa história ela já correu os 4 cantos do Brasil através de pessoas, né? Então, lá na Bahia a gente tem conhecidos que do nada... cara, mandei teu vídeo para alguns amigos meus aqui. Eu tenho um vídeo onde eu conto a minha história no meu Instagram. Amigos lá em Rondônia, amigos que a gente vai fazendo, né? E o pós... Inclusive, a professora que deu aula lá na Clínica Jovens Lá de São Livres, Paulo. São Paulo, conta a história dele, porque ela acompanha ele Então no declaramos Instagram. que esse podcast aqui vai chegar em mais cantos Em ainda, e não nome só de no Jesus, Brasil. fora do vai Brasil. fora do Brasil. certeza. Gente,
A gente teria muita coisa para conversar. A Meu história de Deus. vocês é fantástica, né? Mas a gente quer, antes disso, dar 2 livros para vocês. Você falou de pornografia, eu também tive problema com pornografia na minha vida. E foi ao contrário de você, eu pregava diante das pessoas, falava de Jesus, mas nos bastidores eu usava Uhum. pornografia. Então, como pastor, é um problema que eu precisei tratar. Então, esse aqui é o livro que eu escrevi a partir da minha história, Como Você Pode Vencer o Vício. Eu Uhum. quero dar ele de presente para Olha, Aí, ó. vocês. top. E o nosso outro Muito livro é o Ativo obrigada. Amor no Casamento, que é um devocional para casais, são 28 Uhum. capítulos, também um presente nosso Aí, para os ó. convidados. Legal. E que Deus abençoe vocês grandemente. Algumas coisas Amém. que ficaram para mim importantes, não sei se para ti, Suzy, mas o poder da oração, a esposa que ora pelo marido, Verdade. o poder dos ambientes, de você sair de um ambiente que é destrutivo, Uhum. seja um grupo de WhatsApp, seja às vezes até um convívio familiar que você precisa se Uhum. afastar, seja os amigos da droga. E a questão da fé, de que na nossa dor Deus faz grandes coisas e Ele está fazendo grandes coisas na história de vocês, Amém. Verdade. e em termos profissionais, financeiros, mas também em termos do reino de Deus. Macau, na minha história, foi importante porque recentemente eu voltei da montanha com os legendários e ele foi a primeira pessoa que olhou nos meus olhos, eu ali descendo, ainda pensando várias coisas que aconteceram. E ele disse: Parabéns, cara. Eu lembro de ti, de um evento que vocês estavam. Então hoje vocês estão aqui e Deus também une Isso. propósitos de alguma Amém. forma. Verdade. A última pergunta para vocês, ainda de forma breve, é: qual conselho prático, rápido, vocês dariam para alguém que está no fundo do poço? No casamento, alguém que está passando por algum vício, algum problema. Qual conselho vocês dariam de cada um? Eu, eu posso falar sobre posicionamento. Uhum. Ter um posicionamento firme. De aquela coisa de bater na mesa e dizer chega, né? Uhum. Chega do vício, ou chega de um casamento meia boca, ou chega, né? Daqui em diante a gente tem que mudar algo. E daí o como é buscar esse como, que tem vários, né? Hum. Através da fé, ajuda psicológica, clínicas, enfim. Então, eu acho que o posicionamento tanto da esposa quanto da pessoa que está né, no fundo do poço, né? Seja em qual fundo, né? Uhum. Cada um tem o seu fundo, mas é o posicionamento, porque tudo começa aqui dentro, né? A batalha maior é aqui dentro da mente. Então, e todo dia nascem novos neurônios. Cabe a nós treinar eles de forma diferente, mas às vezes a gente acaba treinando eles todo dia da mesma forma. Por isso que a palavra de Deus diz muito, né, sobre todo dia uma nova chance, uma nova oportunidade, né, um novo início. Mas a gente não trata dessa forma, parece que está sempre repetindo, né, e caindo nos mesmos erros. Então, o posicionamento, né, tanto Silas teve, eu também precisei ter um posicionamento no meu casamento. Então, acho que o posicionamento é a chave, começa por aí. Uhum. Silas? Como a gente falou muito sobre decisão, né? Eu falo que é decisão e obediência, né? A decisão, ela te muda os destinos e a obediência em Deus, ela quebra as maldições, né? Uhum. Eu tive que ter muita obediência a Deus, né? Quando eu decidir, né? Ver onde que eu tava errando, decidir onde eu tava vacilando, que era pornografia, que era vício, que era mentira. E obedecer a Deus, ou ler na palavra dele e buscar. Então, é igual a Bruna falou, o fundo do poço, para muitos, é diferente, né? Não são iguais. E eu falo, cara, se tu ainda tem algum problema, alguma situação que te faz recair, respira 5 minutos, 10 segundinhos assim, ó. Porque a vontade de usar droga, a vontade de consumir a pornografia, ela vem. Mas tu amarra o teu cadarço, toma um café, pensa em outra coisa, aquela vontade absurda, ela vai embora. E foi isso que me manteve na clínica, é isso que me mantém, né? Eu vivo, né? Hoje tem os 12 passos, né? Uhum. Só por hoje, cara. Só por hoje eu quero ficar bem no meu casamento, só por hoje eu decidi viver, só por hoje eu decidi não usar droga, só por hoje eu decidi não usar pornografia, só por hoje a tua graça me basta, né? Amém. Então, foi o versículo que me sustentou 6 meses dentro da clínica, né? A graça de Jesus me bastava lá, eu não precisava de mais nada senão a graça dele. Então, é isso, cara. O princípio é Jesus, né? Isso a gente não tem como correr. Por mais que a pessoa não crê, não acredita, mas ela tem uma força. E essa força é Jesus. Para mim é Jesus, né? Então, mas a força está dentro de cada um. Então, é decisão mesmo de
tapa na mesa, cara, é largar, né, de ser o moleque e virar o homem, né? Uhum. E a montanha te faz isso, hein? É Exa- verdade. é Quem exatamente. não subiu ainda tem que subir. Só para finalizar, né? Criança faz o que quer E e eu- adulto, essa frase parece clichê, mas é exatamente isso. Adulto faz o que tem que ser feito. Para mudar Ponto. resultados, a gente precisa mudar as decisões. Amém. E só para complementar, nós vamos lá na clínica Ah, até hoje. isso. A gente sempre Hoje lá na retorna lá. clínica de reabilitação, Jovens Livre, a gente tem duas bancadas lá que foram doadas pela marca Alexandria, iguais às que a gente tem na nossa barbearia. Então, quando a gente vai lá cortar o cabelo, a gente corta o cabelo dos meninos lá na bancada Uma e tal. forma de servir. E tem algo queimando o coração para montar uma escola de barbeiro lá, para formar homens lá dentro, para se tornar Que profissionais assim. Amém, legal. Suzy, onde é que o pessoal nos encontra? O pessoal nos encontra no @nafim.atelier e nós dois no canal.você e eu, e o Maico no Maico.Boschart. E se você está aqui hoje falando ainda, eu preciso de alguma ajuda, vem aqui no nosso link da bio. Lá nós temos a nossa mentoria de casais e nós temos agora a nossa plataforma Princípios, são as nossas aulas gravadas para você ter conteúdo, ter caminhos também de construir um casamento de uma forma diferente. Onde é que o pessoal encontra vocês nas redes sociais ainda? No Instagram, eu sou Bruna Moreira. E eu é no Macau Alexandria. Vem lá que vai ter muito lifestyle, muito conteúdo para vocês. Gente, muito obrigado pelo tempo juntos. Que Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Muito obrigado pelo convite. Ficamos muito honrados, né, em estar aqui. Nosso primeiro podcast. Tivemos nervosos fazendo vídeo e estamos aí. Foi muito bacana. E acredito que tinha que ser um dia de podcast, né? Porque é muito conteúdo, né? A gente É fala o quê? Eu muita falei ontem à história, noite. né? O que nós vamos falar? Tem tanta coisa para falar. Muito obrigado, gente. Amém. Obrigadão.